Esses trabalhos que foram para essa exposição são resultado... São trabalhos de 3 anos atrás, trabalhos atuais. São vários trabalhos que eu reuni para mostrar no espaço da galeria. E esses trabalhos vêm sendo feitos assim nas residências que eu vou e faço o trabalho no local, e geralmente são pinturas pequenininhas que eu consigo levar comigo, uma coisa fácil de trabalhar, né? Por estar trabalhando na rua, por não estar no meu ateliê. Então, o que acontece? A reunião desses trabalhos na exposição veio... eu quis mostrar muito o processo, né? Quando eu comecei a fazer essas molduras para os trabalhos pequenos, que tem a ver com uma percepção que eu tive no meu estúdio, de que as pinturas pequenas, ao lado das pinturas grandes, porque eu faço umas pinturas também em escala pública, elas ficavam com uma leitura de tempo muito grande em relação às grandes. Então, eu quis criar uma narrativa dentro do espaço da mostra, onde eu colocasse a pintura grande e a pintura pequena na mesma visada para o espectador. Então, eu quis mostrar elas juntas, né? Não de uma forma linear, de uma forma onde o olho tem que andar pelo espaço da exposição, e de que você tivesse o mesmo tempo para observar a pintura grande, que é uma observação mais jogada, mais direta, porque ela é grande, você já entra com o teu corpo, e as pequenas, que são pinturas mais que demandam um tempo maior de observação, você pudesse olhar isso tudo junto, e isso tudo se resumia a um tempo só, um tempo para o espectador. E algumas das pinturas têm também frases escritas que acabam, que elas roubam, né, muito o espaço da própria pintura. Porque quando você lê uma frase, essa frase pula da pintura e ela te diz o que está escrito, e você vai para essa escrita, você esquece o que está lá dentro, né? Então, assim, todos esses pesos e medidas eu quis dar dentro desse espaço. Esse espaço, para mim, foi um aprendizado de como mostrar o trabalho, de como fazer eles terem uma leitura dinâmica e igual. O meu trabalho funciona assim. Enquanto eu tenho encantamento pelo frescor da coisa, eu estou fazendo. Chega uma hora que esgota, né? E aí que vem tem que vir um outro encantamento. E eu vivo disso, né? Então, é um pouco assim, trazer a minha vida do dia a dia, aonde eu me encanto com as coisas, e aonde eu me encanto, o trabalho vem. Quando eu pensei na Matilde para escrever sobre esse texto, eu pensei na escrita dela, no trabalho dela, né, de como ela entra com o trabalho dela, que é vida e obra também, né, que ela vive essa emoção com o trabalho e o fazer, e o quanto as palavras que vêm dela são preciosas, né? E que eu comecei também a pensar muito sobre frases, sobre palavras, sobre uma coisa que seja... a poesia tem esse poder, né, de te levar para um outro lugar, de você ler um trechinho desse tamanho e isso ter um mundo lá dentro. E a Matilde, para mim, é essa pessoa que sempre me mostrou isso, né? Que através do trabalho dela eu vejo e consigo viver, né? Então, quando eu pensei em você para escrever, é porque esse meu trabalho ele fala muito disso, do cotidiano, desses materiais banais, é porque eu estou por eu estar na rua, eu pude fazer esse trabalho. Se eu não estivesse na rua, eu não ia ter essas percepções e não ia ter o insight, né, de ir lá buscar esse material. E eu acho que você traz isso muito da rua e da vida e da forma como eu vi você viver no Rio, no período que você viveu no Rio, né? Que você era uma andarilha e que percebia o Rio de Janeiro com essa faceta, né? Com essa coisa popular do que é a rua, né? Do que são as esquinas, o que a rua te dá, o que é andar pela rua. Eu acho que aquele texto especificamente não vem de um lugar. Eu não precisava de ser escritora de profissão ou de vocação para fazer aquele texto. Eu precisava de ter estado com você, ter conhecido
você. Quando a Gabriela me falou desta exposição nova e me perguntou se eu podia escrever um texto, para mim foi um exercício extraordinário de voltar um pouquinho atrás no tempo, dentro da minha cabeça, na minha memória, porque nós conhecemos há, não sei, 10 anos, 8, por aí, parece que passaram muitas vidas, e aliás aconteceram muitas coisas no meio do caminho, principalmente estávamos no último ano, mas aconteceu muita coisa. E na verdade eu conheci a Gabriela, foi talvez das primeiras 5 pessoas que eu conheci quando cheguei ao Rio de Janeiro, que não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, não conhecia o lado do mar, e portanto para mim foi toda... E a Gabriela praticamente pegou na minha mão e ela não disse, vou-te mostrar o Rio de Janeiro do cartão postal. Ela não disse, tens que ver o bairro tal, as pessoas tal. Ela simplesmente disse, vem comigo que eu vou-te mostrar o meu mundo. Se quiseres, ótimo, és bem-vinda. Foi uma coisa que a Gabriela e a família fizeram comigo, que foi a melhor maneira de amar possível, que é não querer mudar ninguém, não querer escolher o caminho pelo outro nunca, é, olha, senta-te aqui connosco e observa, seja dentro de casa, seja principalmente fora de casa. E o Rio de Janeiro, que a Gabriela me mostrou, não podia ter tido melhor maneira de entrar naquela cidade, porque era um estrangeiro pode chegar ao Rio de Janeiro e ficar a viver uma vida inteira, não sei se é possível, mas muitos anos no cartão postal do Rio de Janeiro. Com certeza. E a Gabriela levou-me para trás dessas camadas. Saímos da Zona Sul, saímos do centro da cidade, fomos de carro, fomos de ônibus, fomos para não sei quantos lugares fora do habitual cartão postal da cidade e sempre por 2 vias, pela via do som, da canção e pela via da visão, dos objetos, das cores que passavam. É isso que eu me lembro desse tempo. Como diz a Gabriela, de andar sempre na rua e das coisas passarem por mim, tanto pelo ouvido como pelos olhos. E a Gabriela simplesmente, eu ia com ela, eu ia junto com ela. E o samba teve uma presença desde o começo. Desde o começo. E não era aquele samba que a gente conhece, que é exportado cá para fora. Não, era um samba raiz, era uma coisa de verdade. A gente ia, comia, bebia, dançava. Eu comecei a prestar atenção nas letras do samba, no compasso do samba, na maneira como esse compasso se conjugava sem eu perceber como, com os movimentos de uma pessoa que caminhava pela cidade, aparentemente distraidamente ou displicentemente, mas não, a batida do samba era a mesma forma como a gente caminhava pelos lugares. Estava muito dentro daquele momento, né? Foi um momento, né? Foi um momento na história, foi quase da nossa história, mas foi assim uma coisa em que entramos, não entrei de cabeça, como uma pessoa é estrangeira e vai para um lugar sem saber até quando é que fica, sem saber porquê que está ali. Deixa-se entrar, não vai ficar fechada num canto. Isso a gente normalmente faz em casa. Quando a gente sai de casa, estamos ali de olhos abertos, de ouvidos abertos e para mim, no meu trabalho, fez toda a diferença do mundo. Há um antes e um depois, eu aprendo a soltar-me não só intelectualmente, emocionalmente, mas também na mão e na escrita, neste tempo, e principalmente neste tempo em que a Gabriela me leva para as camadas, debaixo das camadas, que depois, como a Gabriela falava há pouco, muitas vezes depois eu tive a sorte de ver como ela conseguia trazer isto para o ateliê. Porque a Gabriela não só tinha esta coisa de andar por todos os lugares e eu pude acompanhá-la, como depois ia para o ateliê e levava isto já há quase 10 anos atrás, já fazia isto, ela levava à rua para dentro do ateliê. Não só as imagens que ela pintava naquelas telas, na época, muito grandes, à escala maior do que o corpo humano, mas as pessoas, porque acabavam por haver rodas de samba dentro do ateliê, a gente bebia a cerveja dentro do ateliê, mas aquelas cores que a Gabriela trazia misturavam-se com o toque do violão, misturavam-se com a cuíca. Eu lembro-me de aprender, eu era portuguesa, então
Você fica com o ovinho. E mesmo no ovinho, aquilo não está bem. Então você fica só ao jantar. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Ó. Você vem de outro lugar, o teu corpo ainda se mexe de maneira diferente, o teu pensamento ainda se mexe de maneira diferente. Podes te juntar a nós e desafinar à vontade, ninguém te faz julgar, mas se quiseres só ficar a observar, a casa é tua. E eu durante muito tempo pude fazer isso na companhia da Gabriela, não só na rua, como dentro do ateliê, a ver as coisas acontecer, fosse musicalmente, fosse pictoricamente. Porque a Gabriela e eu entendemos logo desde o princípio, quando nos conhecemos, e percebemos que cada uma tinha a sua maneira de criar. E a Gabriela fez comigo o que não há muita gente que faça, que é, olha, eu gosto do que tu fazes, o que eu te posso dar é um espaço para trabalhar. Se quiseres, trabalhas aqui, escreves aqui no meu ateliê, em vez de escreveres sempre na rua, porque eu andava, eu apanhei isso dela, mas depois também era meu, e eu aparecia no ateliê às 4 da tarde, da Baianas, só de shorts e mais nada, porque tinha andado todo dia na rua. E a Gabriela dizia, se quiseres, senta aí, se quiser, observa eu a trabalhar. Se quiseres, fica a Bianca, que trabalhava com a Gabriela, a assistente da Gabriela, ficámos muito amigas também, havia muitas trocas ali, almoçávamos, ouvíamos. E o mais bonito foi eu começar a entender como a Gabriela vivia, como a Gabriela transportava aquilo para a tela com verdade e como eu podia passar isso não só para o meu trabalho, que passei, este primeiro livro do Jockey o meu é absolutamente o reflexo emocionado e exacerbado desse tempo em que eu vivi no Rio, entre o Rio e Lisboa. Perdi-me porque foi um tempo muito, muito puro, onde não havia o outro lado que às vezes a literatura, as artes plásticas têm, que é o lado do maior glamour, ou a parte até que tem que se falar no próprio trabalho. O bom deste momento é que o trabalho estava só a acontecer. Era só isso. Éramos só pessoas a observar o mundo, a deixar o mundo entrar e depois cada uma a deixar as coisas sair à sua maneira. E quando a Gabriela me chama, e depois nunca deixamos de nos acompanhar, vamos crescendo, cada uma à sua maneira, eu voltei para Lisboa, e quando a Gabriela, há um ano, me pediu para escrever este texto, mostrou-me estes trabalhos novos, que foi uma emoção para mim ver como a Gabriela disse uma frase que me impressionou muito, que é o pequeno ganha do grande. Que é uma frase que muitas vezes podemos aplicar a muitas coisas na vida. É verdade. Muitas vezes o nosso pequeno ganha do nosso adulto, ou muitas vezes a criança ganha. E muitas vezes um animal pequeno ganha de um animal muito grande só porque é mais habilidoso, ou só porque é mais bonito. E estas pinturas pequenas da Gabriela, para mim acertavam no lugar certo, só como se fosse. É engraçado porque agora também o trabalho da Gabriela, já fazendo as duas, o trabalho de cada uma em lugares diferentes e de maneiras diferentes, como este trabalho dela novo vai acertar outra vez no meu novo e vice-versa. É engraçado isso, né? Porque este meu novo trabalho não é um livro de poemas, é um livro de histórias, mas é um livro de histórias muitas vezes são muito curtas, são quase um gesto só. E depois tem umas histórias um pouquinho maiores, e a exposição da Gabriela era isto, as telas maiores, que aparentemente carregam mais mundo, e depois as pequenas, que à primeira vista, isto provavelmente não traz tanto mundo, e quando a gente se aproxima para ver, num gesto só, há um mundo por se desdobrar. E foi isso que eu senti. As pinturas pequenas dela impressionaram-me muito, o diálogo com as grandes também, mas as pequenas acertaram, talvez porque eu estivesse interessado nesse trabalho do detalhe, do retrato, da minúcia. É porque o teu livro, esse teu livro novo, tem muito isso, né? E você pontuou o livro inteiro com essas pequenas frases que é assim, é a hora que você consegue, que você dá uma tranquilidade ao espectador, né? Porque as histórias são muito fortes, muito profundas, e aí você acaba, e aí vem uma frasezinha assim, que te dá um acalanto, né? Então o livro é inteiro pontuado por essa diversidade de universos,
e te dando uma aliviada, né? Quando você chega nessa frasezinha que é assim tão simples e tão certeira também, né? Que não seria outra pessoa, não sei você, fazer esse tipo de trabalho, sabe? Esse tipo de estrutura no livro, né? Eu quis que o livro fosse assim mesmo, porque eu quis não fazer uma representação do mundo, porque é impossível, mas pelo menos no mundo como eu observava, que é, na vida temos grandes histórias aparentemente muito fortes e mais longas, e depois a maioria dos momentos da nossa vida são pequenos gestos. Toca nesta cadeira, que já aperta a mão do outro. E foi assim desde o começo. E este livro, contrariamente ao outro, que era o meu primeiro livro, é um livro de rua, é um livro de selvageria, de vento na cara. Este é um livro de observação, não só dos meus próprios gestos, desde criança até aqui, como de estudo dos gestos anteriores a mim, dos gestos de uma Grécia antiga, dos gestos de uma tribo, num lugar muito distante do meu, numa época muito distante da minha, num outro continente. Estudei coisas que realmente tinham acontecido para depois ter momentos históricos. É porque tem, né? Muito pontuado também por momentos históricos. Porque depois o que eu faço, muitas vezes até aparecem momentos históricos que estão tão disfarçados por momentos banais. Eu tirei tanto do histórico que a pessoa já nem vê. Eu começo com um personagem que é histórico, que existe, mas eu tive tanto, faço por transformá-lo num homem banal ou numa mulher banal, porque na verdade é o que somos todos. E o que eu gosto no trabalho da Gabriela é precisamente isso. Ela tira a pintura, a tela, o óleo, são os materiais por excelência de nobres. E o que a Gabriela faz desde o princípio é trazer isso para cá para baixo, para o lugar onde estamos todos, não denegrindo o material, não pelo contrário, acrescentando humanidade. E é por isso que eu gosto essa é uma das razões que eu gosto do trabalho da Gabriela e me identifico com isso. Este trabalho especificamente, depois esta mistura com o carnaval, esta coisa de abrir a tela para a moldura e vice-versa, e trazer a moldura para a tela e fazer essa conversa entre a coisa que é e a coisa que segura, a coisa que na verdade acaba por ser a mesma coisa. Essa coisa que segura, você falou a palavra certa. E quando ela me pede para fazer isto, eu estava aqui, estava frio, era Lisboa, que é uma cidade lindíssima, mas é muito diferente, e deu uma saudade imensa. Eu vi a Gabriela a fazer este tal passeio no Saara, a encantar-se com os materiais, os instrumentos do samba, porque eu vi isto tudo. Mesmo quando ela às vezes ainda não estava a levar isso para um trabalho claro, como era este específico, em cima do carnaval, eu pude ver, por isso é que eu comecei a conversa dizendo, eu não precisava de ser escritora para ter escrito aquele texto, eu precisava de ter estado perto da Gabriela. E ela deu-me essa possibilidade de acompanhar todo este percurso dela e trazer para o meu e misturar e fazer este constante diálogo. Eu achei assim, foi muito incrível, porque exatamente quando eu li esse texto, que você começa falando da entrada no ônibus e da purpurina no banco, eu falei, gente, mas esse é o tempo que a gente viveu. E é engraçado porque foi um período onde tinha uma turma que estava olhando a mesma coisa, né? Que era eu, você, Duda, né? A Nani, o Alê. Então, foram pessoas que participaram desse momento e que tenho certeza que se estivessem aqui com a gente, eu entender exatamente do que a Matilde está falando, né? E eu acho que foi um momento que passou, né? Foi um período, e foi justamente o período que a Matilde estava lá, que isso tudo começou e cresceu todo mundo junto, né? E todos artistas que olhavam para esse tipo de coisa. Então, era uma energia só dentro de uma observação, de um olhar para essas coisas, né? E é muito legal ver com o tempo, né? Ver como as coisas não são estanques. Isto realmente foi um momento no tempo, tínhamos todos alguns anos a menos, algumas preocupações a menos, algumas alegrias a menos, até, porque aconteceram muitas coisas. Aquele momento acabou,
tal como ele era, mas a verdade é que enquanto estamos aqui a conversar, ele existe outra vez. E, na verdade, tem muitos gestos meus nos últimos anos, e seus, e provavelmente da dúvida, que agora vive em França, toda uma outra história, se mudou para outros lugares, em Inglaterra, está tudo em outros lugares, mas provavelmente, voltando aos pequenos gestos, que é muito o que digo no nosso trabalho, em pequenos gestos de cada um de nós, esse tempo permanece com certeza. Na consciência, né? Foi um tempo muito rico, né? É incrível. Uma coisa que a gente repete e já viu muitas vezes no samba, às vezes toca um samba no rádio e eu sou imediatamente transportada para o suor, para o ritmo. Eu já não estou no meu carro parada no trânsito, já estou nem a carro, nem dirijo. Tem um programa que você faz de rádio, né? Que é genial, né? Que também... Como é que... o ping-pong, Deu um branco aqui. Então, esse programa que o Matilde faz... que se chama Ping Pong, traz toda essa bagagem que você teve ali também, com toda uma outra que você tem, e ela faz uma mistura, né? Tem um tema, uma narrativa, e você traz todas as músicas e faz uma mistura. E essa mistura é dessa percepção também, está nesse mesmo lugar, né? É de andar por vários lugares de uma cidade que nunca acaba. É verdade que é uma cidade muito grande, muito maior do que esta, mas todas as cidades têm os seus limites. O que eu senti naquela cidade, naquela época, é que a cidade não tinha fim, porque mesmo quando nós repetíamos os lugares e as pessoas, era diferente. E, portanto, nada tinha fim. As coisas durante um tempo que, obviamente, tinha que ser um tempo, tinha que acabar, porque não se consegue viver, o coração não aguenta, e fisicamente não se aguenta, um tempo em que as coisas não param de brotar. As coisas, o que não quer dizer que fosse um tempo perfeito, o que não quer dizer que não tenha havido questões no caminho, claro que sim, mas acima de tudo o que fica é um tempo em que as coisas crescem. E estamos ali a observar uns aos outros, ninguém é melhor que ninguém faz nada melhor que ninguém, só porque esta história do ovinho, eu continuo sem ritmo nenhum, eu tive uma miséria, mas ninguém ligou a isso, eu mesma deixei de ligar a isso, porque a questão não é exatamente tocar ou não tocar bem, cantar ou não cantar bem, no limite, pintar ou não pintar, escrever ou não escrever bem. É entrar nas coisas com uma disponibilidade, com uma abertura para o nosso trabalho e para o outro, que é muito prévio à finalização do trabalho. Muito o que prévio. Onde chega o trabalho não é o que importa, é esse processo, essa poética que importa. Né? E ao mesmo tempo também não é uma coisa egocêntrica. É uma coisa funda de cada um estava a receber coisas para na hora transformar ou mais tarde, mas o que era maravilhoso é que era uma coisa muito comum, não só com este grupo de pessoas que se conheciam, como nos lugares onde íamos. Estava de fato rolando essa energia, né? Era esse momento, e tinha esse frescor todo, né? Por isso que as coisas, a vida anda e os momentos mudam, porque enquanto tem frescor, a coisa está viva, né? E o trabalho de arte tem muito isso. O que eu acho que é importante do trabalho de arte é o poder que ele tem de se manter fresco, né? Na história, né? Quando ele se mantém fresco na história, ele deu esse pulo do gato, na realidade, né? Uma coisa que você pode perceber a qualquer momento, que é aquela coisa que você falou. O meu trabalho, nesse momento, vem sim dos materiais de carnaval, mas ele pode ser visto em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer momento, que você vai trazer exatamente aquilo tudo que você sentiu junto, né? Isso é um caso específico da gente ter vivido aquele momento. Mas para o espectador, ele não necessariamente precisa ter essa leitura, entendeu? Não importa a leitura, né? A leitura do que é pra gente. Isso é pra gente, tá dentro da gente. Isso é o bonito do fazer, do escrever, do pintar, até da música. A gente faz, e solta, né? Tem que se liberta, já é do outro, e é de cada um. E que é um momento difícil, né? Porque é um momento estranho, que a pessoa se sente um bocadinho órfã. No meu caso, um livro é uma coisa muito sozinha, muito... Este livro último que eu fiz foram assim 2 anos fechada, quieta, só... E é um livro com muitas personagens, com muitos lugares, muitas coisas, e portanto tudo aquilo me fez uma companhia imensa. A partir do momento em que se fecha, já não se olha mais durante um tempo e
fica a faltar qualquer coisa. Eu tinha saudades daquelas personagens, daquelas cores, que entravam, e que não era só uma coisa da inspiração, era uma coisa, era um trabalho de leitura, de pesquisa, de estudo, mas muito de memórias que eu já não sabia que tinha. Incrível. Este meu último trabalho é muito um trabalho de memória, como eu acho que nos tempos que correm, muitos dos trabalhos que estão a ser feitos nas artes têm a ver com memória, porque estamos naquele intermédio entre o que é que queremos preservar deste mundo que estamos a frequentar agora e o que é que queremos deitar fora. E a memória é muito importante neste lugar de eu estou aqui, eu transporto isto, o que é que eu quero deixar e para onde é que eu quero ir. Este trabalho de Gabriela é isso mesmo, também é um trabalho de memória que traz o carnaval das ruas. É uma das várias coisas, eu neste texto peguei nisso, mas este trabalho pega em 1000 pontos da cidade, mas pegas ali no carnaval e é muito engraçado porque não tem graça nenhuma, mas eu diria, este ano não vai haver carnaval. Pois é, não. Nunca se pensou que chegasse a não haver carnaval. Acho que uma vez no mundo foi em 1900 e pouco. Nem sei. Acho que houve uma vez que aconteceu no e o carnaval no Rio, ele é um alimento para o ano, né? Porque é aquela catarse da rua, ela, para quem gosta de música, é uma coisa andarilha atrás de música, né? Então, todo mundo que toca alguma coisa, que vive essa história de música, é a hora que está todo mundo vai para a rua. E o inusitado o tempo inteiro, porque você meio que se solta na rua e deixa a coisa acontecer. Então, não ter isso, vai faltar esse alimento, né? Mas estes exercícios de memória, que afinal até eram mais de memória do que a gente achava, não estou a dizer que substituem, porque não substituem esta coisa de mas temos isto, sim, mas é importante também assumir que faltam coisas. Este foi um ano diferente, difícil para muita gente. A gente teve que se reinventar, estamos, né, se reinventando. Faltam muitas coisas. A questão vai ser saber, e isto sempre, eu acho que sempre a partir de um ponto de um privilégio, porque tenho casa, tenho comida, isso. Mas há quem não tenha e quem não tem não pode escolher. Mas esse assunto é outro, talvez até mais importante do que este, mas no lugar em que estamos é uma questão de escolher, a sorte que é poder escolher aquilo que se quer preservar. E este trabalho da Gabriela traz para cima da mesa, quem puder ir a esta galeria ou depois ver em livro este trabalho que fica para sempre, um momento que todos podem guardar cada um à sua maneira. Este ano não vai ter carnaval, espero que no próximo tenha, mas este ano já existe, já fica marcado nas nossas vidas. Vamos ter que procurar manobras que nos lembrem do que nós fomos antes, para nos encontrarmos com esse eu que nós éramos antes, conversarmos com ele e saber, quero ficar com isto, mas isto pode ir embora, isto fica aqui. Estes trabalhos de coisas grandes, fundamentais, como é o Carnaval do Rio, eu acho que são de uma importância agora. Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que a Matilde falou uma coisa tão linda, né? Que é isso, né? A gente está vivendo um momento onde que a gente teve que largar tudo e totalmente entrar para dentro das suas memórias, né? E é esse alimento que eu acho que faz a gente entender de que forma a gente quer estar na vida, né? Porque eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Aonde você quer estar, de que forma você quer estar, e o que você quer da sua vida, né? Tira tudo em volta e fica você. Podendo escolher, porque outra coisa que a pandemia fez foi há muita gente que não pode mesmo escolher. Portanto, e a pandemia no mundo inteiro veio exacerbar essas diferenças. O que só faz com que quem pode escolher e não escolhe, agora teria mais a obrigação de o fazer. Porque agora é muito mais claro que as pessoas que dependem, que estão de tal maneira dentro de uma sociedade que dificulta tanto a vida a tanta gente que trabalha de sol a sol e mesmo assim não consegue chegar ao fim do mês com tudo o que tem para pagar, essas pessoas não podem tomar decisões. Como é que você pode tomar decisões se você não está livre? Uma pessoa que não consegue chegar ao fim de um mês é uma pessoa
que não é livre, que está aprisionada por um sistema. Quem pode tomar essas decisões, se não fizer agora, vai fazer quando? Não vai fazer nunca mais, porque essa é a hora. Esse é o momento. Porque agora toda a gente falta alguma coisa. Porque isto foi um lugar onde isto aconteceu praticamente de um dia para o outro, não foi? Houve alguns avisos, mas ninguém nos preparava para isto. E o que aconteceu foi, durante um tempo, isso aconteceu em Portugal, e aconteceu no Brasil também, um bocadinho depois, porque eu falava com as pessoas ainda estavam na rua no Brasil, e aqui a gente já estava em casa. Vocês começaram antes, né? Aquele momento estarrecedor que era uma coisa pelo qual muitos de nós nunca tinham passado, que era aquele momento onde você está fica. Não há aquela coisa que nós arrastávamos, tanta coisa na vida. Amanhã eu decido onde é que eu vou, amanhã não, agora estás aqui e ficas. E durante aquele tempo, o poder de decisão foi retirado. Agora, de uma maneira diferente, voltou. Acho que se não fizermos escolhas, e escolhas voltando dentro do próprio trabalho. Sim. Escolhas livres dentro do próprio trabalho, que não estão preocupadas com uma crítica, com uma venda, mas honestas. Quem faz um trabalho criativo, eu acho que está nos mínimos dos mínimos do trabalho, é ser honesto. Sim, consigo mesmo. Está colado na sua poética, né? E isso é uma percepção que a gente vê muito, né? Quando a pessoa está, de fato, colada na poética dela, vivendo com verdade, né? Então, isso é muito, muito claro de se ver. Então, é muito legal. Muitas vezes, nem sempre o verdadeiro é o belo. A arte não tem que fazer sempre. Já sabemos isso, só o belo. Muitas vezes eu posso escrever um texto que não é necessariamente bonito, a Gabriela pode pintar uma coisa que não é necessariamente bonita. Isso pode ser só um exercício de passagem para outra coisa. Como muitas vezes o que não é necessariamente bonito em nós é só uma passagem. Outras vezes é aquilo mesmo. Mas este texto dentro do cânon não está exatamente dentro. É o que é naquele momento. Acontece o mesmo com a pintura. E estou a pensar em todas aquelas pinturas desta exposição, são todas muito diferentes. Eu posso achar umas mais bonitas do que outras e a pessoa do meu lado vai achar outras mais bonitas e outras não tão bonitas. Porque depois... E alguns vão bater. Quando baterem, muitas vezes é porque elas são muito verdadeiras. Aquilo é mesmo representativo do que a pessoa que criou. Foi quase... É muito raro isso acontecer, pelo menos na literatura, a coisa ser absolutamente limpa. Nós nunca estamos absolutamente limpos. Nós somos cabeças pensantes, nós estamos influenciados pelo que lemos, pelo que observamos, isso é bom, mas às vezes não permite que o trabalho seja tão fluido, né? Porque quando muito sai, né? Das pinturas, assim, eu vejo muito assim, o meu processo de pintura, quando eu começo a pintar, eu vou pintando, e eu não posso parar, porque senão eu perco a mão. Porque, no fundo, é como se fosse uma ginástica, né? Você vai. A escrita deve ser assim também, quando você começa. Você vai, e de repente a tinta responde para você. Aí você chega numa tinta certa, que não é uma receita, mas eu sei quando chega aquela tinta, aquela massa pictórica, onde a pintura sai, onde ela dá o ponto do gato, que aí não sou eu mais controlando aquilo, aquela coisa vai fluindo, né? Então, o trabalho, na realidade, você despende de muito tempo para chegar nesse momento, que é o momento quando você passa para o outro lado, entendeu? Que você dá esse pulo do gato, que aí é onde a pintura aparece, né? Então, são trabalhos que não tem projeto a priori e que você começa de corpo e alma e vai. E aí é isso. O ir para esse lugar é onde dá a maior satisfação das coisas, né? Enquanto você consegue pular para esse outro lado e entender que o trabalho falou por você, é uma alegria, é onde você, por exemplo, onde sempre eu quero estar, entendeu? E eu sei quais são os trabalhos que aconteceram nisso, que nem todos acontecem. Não sei, eu sinto isso também. Comigo é raro, mas quando acontece, durante o momento a gente não percebe nada, não se lembra de nada, sente só, isto é uma alegria. Quando o trabalho sai exatamente
da maneira que eu queria dizer, que não é exatamente uma epifania, não é exatamente só uma inspiração, não, tem todo um trabalho por trás e às vezes há um momento em que se conjugam o trabalho que a gente fez, a memória e um momento de inspiração, sim, porque que é a hora que dá que é a hora que liga, né? Que liga qualquer coisa que não tem a ver com o moleque, é uma coisa muito, muito física, então isso dá um prazer imenso, dá uma alegria enorme. E no fim do trabalho, durante a gente não pensa em nada, sente-se só bem, coisa mesmo física. E no fim do trabalho a gente lembra, eu tenho sempre isso, é por isso que eu faço isto. Eu também. Porque isto dá-me uma alegria maior que qualquer outra coisa que eu conheço. Você chega num lugar que prazer. Não dá para fazer outra coisa. Está ligado com o jogo, com a brincadeira, vai a um lugar quase infantil, mas não agora. Eu acho que é a mesma maneira como as crianças brincam com os legos, com aquela aparente desplicência, mas que estão a construir alguma coisa, e há alguma coisa física. E provavelmente eles devem ter esse sentimento, essa sensação. É que não é falado, não é percebido, mas essa sensação, né, quando o trabalho aparece para você é genial, né? E eu acho que é isso. Esse é o melhor lugar de estar, né? E que é um lugar que eu acho que exige muita disciplina. Porque o artista, se ele não ficar 24 horas colado no trabalho dele, seja olhando, seja escrevendo, seja pintando, seja elaborando qualquer coisa, mas a tua cabeça tem que estar nesse lugar, né? Nesse lugar. Eu acho que as coisas da vida estão aí, mas elas não podem roubar a gente. Então, o isolamento é super importante, né? O estar em outros lugares, trancado em outro lugar, que é a coisa da residência artística de ir para outro país sozinha, é justamente sair do seu porto seguro e se colocar num lugar onde você não tem ninguém para perguntar nada, porque você não conhece ninguém, né? Aí você não conhece ninguém, você começa do zero. Toda vez que você faz isso, você começa do zero. E é difícil pra caramba, e ao mesmo tempo no final você tem, ai, caramba, eu fiz isso, sabe? Eu passei por isso, eu andei com isso, né? E essas experiências é que eu acho que é o que faz você estar na vida, né? E estar no agora, né? Que é isso. Hoje eu estou aqui, então o que tem daqui, plástico, né? Faz isto, a pessoa que escreve faz isto, mas quem trabalha com madeira faz isso, quem provavelmente também um médico faz isso. Isto não é uma coisa só dos artistas. É uma coisa do fazer. Qual é a coisa que eu, ao fazer, sou mais eu? Isso nos artistas às vezes parece ser mais visível, mas se prestarmos atenção a outros trabalhos... Porque o artista ele mostra o resultado desse fazer, né? Então, que é mais palpável, mas com certeza, isso é da pessoa, né? O estar nesse estado de fazer é que te coloca nesse prazer. Eu sou humano. E há muita gente que até faz isso aparentemente sem o fazer, só com meditar, só com a palavra falada, pessoas que conseguem chegar aos outros, pessoas que passam a vida inteira em oração, o que for. Esta sociedade é muito escrava do fazer. O que é que estás a fazer? Não estou a fazer nada. Não estás a fazer nada. Não estou a fazer nada. Mas é ótimo. Parece que se não estás a fazer, não és digno de estar em sociedade. Muitas vezes o fazer não se vê. Muitas vezes o fazer é um lugar de permanência. Que você imagina uns monges, né, que ficam lá meditando, ou que ficam em celas trancadas, né, e vendo uma pintura do Giotto, por exemplo, né? Dá para ficar o ano inteiro olhando a mesma pintura. Desse tamanho na cela, lá no convento de São Marco, né, em Florença, que é isso. Também quando eu fui lá, eu entrei naquela cela que tinha aquele afresco pequenininho, eu falei, gente, você pode passar uma vida entendendo o quanto isso é sereno, sabe? E como que as cores caem no lugar que tem que ser, como tudo está no lugar que tem que ser, né? E realmente assim, é um entendimento. E provavelmente de todas as vezes que esse Giotto foi observado por cada pessoa diferente e muitas vezes em momentos diferentes, ele foi outra pintura. E isso é uma das coisas extraordinárias, das coisas feitas e que ficam e que sobrevivem às pessoas que a gente chama um Giotto, porque foi um Giotto, mas é aquela pintura especificamente que é sempre
outra de todas as vezes que alguém entra naquele lugar para observar. Sim. É muito lindo isso, né? E a história da música, eu acho a música sensacional, né? O quanto ela, o tempo inteiro, dá esse pulo, né? E ela vem da disciplina, porque o grande músico toca o dia inteiro, né? Eu acho que aqui estamos de acordo que a Gabriela Pinta, eu escrevo, mas acho que as duas estamos de acordo que a arte suprema é a música. Totalmente. Totalmente. A música que acompanha tudo isto. A música é a arte suprema. A música que entra por lugares que não têm pensamento, que simplesmente vibra qualquer coisa aqui dentro, ao mesmo tempo que o humano, que leva os corpos para a frente, que os atira para trás, que os deita para o chão, que os faz dançar. Não tem tempo, não tem pessoa, a pessoa, não tem nada, é a música, né? E a pessoa que se digna a fazer música, ela também vai para um lugar assim que realmente de muito trabalho, de muita disciplina e de muito entendimento de si próprio, né? Porque ela está trabalhando com o corpo dela, né? Para ela tocar um instrumento é o intelecto e é o corpo fazendo, né? É muita união dentro disso, né? Por isso que eu acho que atinge o mundo, né? O mundo inteiro. A maioria dos povos rezam cantando. E não precisa ser uma coisa, não precisa ser uma oração às vezes gaguejo um pouco, já estamos aqui há uma hora. Eu acho que não precisa ser uma religião específica. Tudo o que seja rezar, que seja um Deus, seja o que quiser chamar, tudo que seja entrar num lugar, a maneira de entrar no transe é pela música. Seja em volta de uma fogueira, seja numa igreja, seja na praça, a maneira de entrar, até na boate, a maneira como as pessoas dançam, a maneira como as pessoas se soltam. O transe e une as gerações, os seus tempos, suas etapas de vida, sempre é a música que te conduz, né?